Vamos começar justamente com o que nós consideramos, nós temos em Israel como sendo a celebração do início do ano, só que para nós, em função da Torá, considerando esse aspecto da Torá, é a celebração em que nós temos a ordem de soar, de tocar o shofar. Então, por isso é chamado de Yom Teruah. Shalom, meus irmãos. Bem-vindos a mais um estudo da Torá que fazemos semanalmente. E agora, neste período, no final do ano do calendário gregoriano, mas que é considerado o início do ano no calendário judaico, nós temos uma sequência de celebrações e nós vamos trazer alguns estudos sobre estas celebrações nos próximos sábados na sequência, para que possamos, dentro do possível, trazer o melhor esclarecimento de tudo que a Torá traz, que ela ensina sobre estas ordens que o Eterno nos deu para celebrar, e até mesmo o porquê de algumas celebrações que nós faremos. Bem, vamos começar justamente com o que nós consideramos, nós temos em Israel como sendo a celebração do início do ano, só que para nós, em função da Torá, considerando esse aspecto da Torá, é a celebração em que nós temos a ordem de soar, de tocar o shofar. Então, por isso é chamado de Yom Teruah. Então, começa o texto da Torá a tratar sobre este assunto da maneira que, no dia 1º do 7º mês, o Eterno manda celebrar o Yom Teruah, que pode ser traduzido como dia dobrado. É o dia que o Eterno nos mandou soar o shofar. Contudo, ele não disse, não explicou por quê. Por que tocar o shofar? Por que ter um dia separado especial? Diferentemente das outras festas, onde cada uma delas, quando o Eterno estabeleceu que o povo de Israel deveria celebrar, ele explicou os motivos, ele dava as razões. Então seria realmente um memorial. Mas nesta celebração, ele não explica o porquê, ele simplesmente, o Eterno diz que se deve fazer. Então, temos apenas a ordenança de que é um dia em que devemos descansar. E o texto, em Levítico 23, verso 24 e 25, diz assim: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas ou de shofar, santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Eterno. Esse é o texto que nós encontramos lá em Levítico. Nós também vamos associar, visto que não está explicado, mas por que o shofar é tocado de forma memorial? Como eu disse, nós não temos uma resposta direta no texto. Mas vamos ver que o shofar, ele tem algum significado muito especial, que é da maneira como ele era usado. Ele é usado em vários momentos, com propósitos diferentes. Então o shofar, que no caso seria, em algumas traduções modernas do português, como trombetas, nós vamos encontrar o shofar que a Torá manda fazer de várias maneiras, desde o chifre de carneiro até mesmo trombetas que foram feitas em prata, que o Eterno estabeleceu para que os sacerdotes tocassem. Mas não importa que aqui não especifique exatamente qual é, ainda que a tradição defina o shofar sendo tocado, aquele feito com chifre de animais. Mas nós vemos aqui, por que se toca uma trombeta, um shofar? Diz assim em Números 10, versos 9 e 10, que diz assim: E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo,
e perante o eterno vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis o shofarim sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então nós vamos encontrar a explicação de que o toque do shofar também é um memorial, e há vários momentos em que se toca de formas diferentes. Começando desde o toque de ir à batalha, há vários outros que nós lemos no texto. E como também diz que nas nossas celebrações, mais em especial, nesta celebração, o toque do shofar é especial. Ele é a síntese, é o principal ponto desta celebração. No contexto da vida de Israel no período bíblico, então nós vamos encontrar também que nesta época, nesta celebração, nós teremos sacrifícios ofertados ao Eterno, acompanhados pelo toque do shofar. Bem, no Yom Teruah, nós celebramos com louvor e adoração ao Eterno e tocamos o shofar da forma tradicional. O toque do shofar é um chamado, e como chamado, vamos lembrar o toque para a guerra, ou para reunir, nós lembramos que somos chamados para a salvação em Yeshua. Nós, como seres humanos, somos chamados por Yeshua para sermos salvos. A mensagem que Yeshua mandou anunciar é para chamar as pessoas para virem à salvação. Então, o toque do shofar também é significativo nesse contexto. Então, vamos atender o chamado para a salvação. Porque sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Ele não será apagado enquanto permanecermos fiéis ao compromisso que nós temos com o nosso Salvador. Assim declaramos, sempre no final da celebração, porque Yeshua, nosso Messias, morreu por nós e se levantou de entre os mortos, nós agora podemos dizer, Lechaim Nolam Katavnu. Nós temos sido inscritos no livro da vida para sempre. Bem, na tradição judaica, sempre há uma expectativa. Nós sabemos muito bem que o judaísmo tradicional sem Yeshua não traz nenhuma garantia de redenção, não há perdão de pecados, não há nada que se possa conseguir simplesmente vivendo conforme as tradições. E toda vez que chegamos nesta época, se começa a enfatizar muito um aspecto que, vamos ser sinceros, é um tanto estranho à instrução da Torá no contexto desta época. Nós somos chamados ao arrependimento a todo momento, em todo tempo, o ano inteiro, todos os anos. Então, o chamado ao arrependimento é uma coisa que é do dia a dia. Contudo, nesta época, associamos na sequência das celebrações um período que é chamado Dias Terríveis, porque é o período de arrependimento, um período em que se levanta a questão do retorno, em que se espera, se deseja que naquele momento o nome seja escrito no livro da vida. Pela tradição judaica, tradição rabínica, é um cumprimento para que o nome seja incluído no livro da vida. Só que como messiânicos, isso não tem muito sentido para nós. Porque uma vez que nós recebemos Yeshua em nossa vida, e que nós já nos arrependemos de nossos pecados, Yeshua declarou que esses pecados já estão justificados, nós sabemos que o nosso nome está escrito de maneira permanente no livro da vida. Isso é o que encontramos no Brit Hadashah, que o nosso nome está escrito no livro da vida. E o que vai tirar de lá?
só nossa desistência. Só quem não quiser continuar com o nome escrito no livro da vida é que terá o seu nome apagado. Porque o Eterno disse para Moshe: a alma que pecar, essa eu riscarei do meu livro. Então, enquanto não houver uma desistência, o nome continua escrito. E já que é tratado assim tradicionalmente, que o nome seja inscrito no livro da vida, nós podemos dizer como messiânicos, nós estamos com o nosso nome escrito para sempre. Então, não se preocupe nesse aspecto e sempre iremos encerrar nosso serviço desta maneira. Nós vamos lembrar também que ouviremos um toque de chofar muito especial quando a vinda de Yeshua vier buscar os salvos. Lá na primeira carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 15, e o verso 52, diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o último chofar, porque o chofar soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Bem, vamos ouvir um chofar tocar pela última vez na nossa existência, todos messiânicos, todos aqueles que morreram na esperança de Yeshua, do Mashiach, do Salvador. Todos vamos ouvir um toque como nunca foi tocado na face da terra, desde que Moshe recebeu a instrução de fazer o shofarim, até hoje e até futuramente, não haverá toque do shofar semelhante ao que nós vamos ouvir para a ressurreição e o arrebatamento. Esse toque vai ser especial. Por quê? Porque ele vai produzir um movimento na terra de uma maneira especial. Não será nem algo visível, mas algo sobrenatural. Algo muito importante que vai acontecer. Vai haver ressurreição e vai haver uma tomada. Sem entrar em todos os aspectos escatológicos, mas o texto de Tessalonicenses ainda diz que nós nos encontraremos com Yeshua nas nuvens. Quem vai ver isto? Quem participar. Vai haver, sem dúvida nenhuma, uma comoção, mas, como eu disse, não é um assunto para nós tratarmos agora, mas apenas associando que o toque do shofar tem importância naquilo que nós cremos a respeito de Yeshua. Então, o toque do shofar, ele tradicionalmente, foi estabelecido uma maneira de tocar nesta época do chamado Rosh Hashanah, ou que para nós é Yom Teruah. Tem o toque tradicional, ele tem umas características, não há problema nenhum em obedecermos isto. Eu nunca consegui encontrar uma explicação plausível do que, por que resolveram tocar desta forma, com esses toques, com essas notas, mas não importa. É um momento que todas as pessoas que estão acostumadas com a cultura judaica, quando ouvem o toque do shofar desta forma, tem uma emoção. Algo acontece. É um toque que toca fundo na nossa alma. Então, principalmente quando associarmos esse toque a essas características importantes, não vamos ficar emocionados, porque é a tradição que eu ouço desde a minha infância. Isso não é o mais importante. Mas nós vamos lembrar que o toque do shofar nos chama para a comunhão com o nosso Deus, nos chama para a salvação do nosso Messias. Então, como eu disse, o toque do shofar para nós messiânicos é de grande significância, um memorial das grandes promessas feitas por Yeshua. Agora vamos conhecer um pouco da história do Rosh Hashanah. Bem, Rosh Hashanah. Hoje poucas pessoas lembram do nome bíblico Yom Teruah, mas em vez disso é amplamente conhecido o termo Rosh Hashanah. De uma maneira geral, todas as referências a esta celebração do primeiro dia do 7º mês sempre se fala em Rosh Hashanah, que literalmente significa
cabeça do ano. Rosh, cabeça, Hashanah, do ano. E também conhecido como o Ano Novo Judaico. A transformação de Yom Teruah, dia da aclamação também, dia do toque, em Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, é o resultado, aí segure-se, de uma influência babilônica pagã sobre a nação judaica. A primeira etapa na transformação foi a adoção dos nomes dos meses babilônicos. Na Torá, os meses são numerados como primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, etc. Podemos encontrar isso em Levíticos 23, em Números 28, várias outras referências. Durante sua permanência na Babilônia, nossos ancestrais começaram a usar os nomes dos meses babilônicos pagãos. Fato prontamente admitido no Talmud. Está escrito assim: os nomes dos meses vieram com eles da Babilônia. Está escrito no Talmud de Jerusalém, em Rosh Hashanah 1, 2, 56d. Bem, isso para quem vai procurar isso aí no Talmud. É curioso, aí um parêntese do nosso estudo, é que eu tenho visto algumas postagens em que pessoas criticam de maneira enfática e veemente o uso do calendário gregoriano, porque esses meses têm nomes de imperadores pagãos, de deuses gregos ou romanos, tão preocupados com isto e não atentam para que o próprio calendário de Israel, adotado pelos rabinos, de uma maneira geral, há muito tempo, tem uma influência totalmente pagã também da Babilônia. E criticam um, mas acham que o outro é um calendário santo. Irmãos, vamos abaixar um pouco a bola, e não existe esse negócio de calendário santo. O que existe são calendários humanos. Os homens fizeram calendários. Os homens contam os dias, os meses e os anos. Para o nosso Deus, o tempo é irrelevante. Mas vamos nos ater aqui, vamos tratar aqui. Então, a natureza pagã, então, dos nomes dos meses babilônicos é sintetizado pelo quarto mês. Esse é o que é justamente uma coisa interessante. O quarto mês conhecido como Tamuz. Pega o calendário judaico, veja o quarto mês, mês Tamuz. Na religião babilônica, ela não existe hoje, mas sabemos da história. Tamuz era o deus dos grãos, cuja morte natural e ressurreição trouxe fertilidade ao mundo. Então, Deus do trigo, da cevada, do que se plantasse em forma de grãos. Yeshua usou uma referência que o grão, a semente tem que morrer para depois brotar, não é isto? Pois a cultura babilônica inventou o seu deus chamado Tamuz e associou a essa questão da colheita e semeadura. Então, para eles, nesse período do quarto mês do calendário babilônico, esse deus Tamuz morre, certo? Justamente nesse período, então, de colheitas e tal, e depois ressurge, trazendo fertilidade ao mundo. Bem, isso tem a ver com os deuses pagãos babilônicos. Mas olha só o que no livro de Ezequiel nós encontramos. O profeta Ezequiel descreveu uma viagem que ele fez a Jerusalém, na qual viu as mulheres judias sentando no templo, chorando por Tamuz. Está em Ezequiel 8:14. Por que elas estavam chorando por Tamuz? Era uma cultura babilônica de que fazia então parte quando Tamuz morre e ainda não ressuscitou, então elas estão chorando pelo Deus que morreu, Deus que morre. Bem, acontece que é de se estranhar
que entre as judias, no templo de Israel, ver mulheres chorando por Tamuz. Ezequiel viu isto. Bem, a razão pela qual eles estavam chorando por Tamuz é que, segundo a mitologia babilônica, Tamuz foi morto, mas ainda não havia sido ressuscitado. Na antiga Babilônia, o tempo para chorar por Tamuz foi o início do verão. Verão no hemisfério norte é o inverso nosso aqui no hemisfério sul. Quando lá começa o verão, aqui começa o inverno. Então, vejam o quarto mês, ok? Então, nesse contexto, então o tempo de chorar por Tamuz foi o início do verão, quando as chuvas cessam e toda a vegetação verde do Oriente Médio é queimada pelo sol implacável. Praticamente não chove e as temperaturas são bem elevadas. Para este dia do quarto mês do calendário rabínico, que coincide com o calendário babilônico, é conhecido como mês de Tamuz, e ainda é um tempo para chorar e prantear. Alguns dos nomes dos meses babilônicos encontraram seu caminho para os livros do Tanar, mas sempre aparecem ao lado dos nomes dos meses da Torá. Por exemplo, Ester 3, verso 7, diz: no primeiro mês, então essa parte já é a forma mais usual na Torá, então no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero. Então, o próprio nome do mês, Nissan, não é nome hebraico, é o nome babilônico. Tanto que vamos encontrar na Torá também esse primeiro mês sendo chamado de Nissan, em alguns textos, e Aviv. Aviv, na forma hebraica, alguns transliteram de uma forma equivocada Abib, mas é Aviv. E nós vamos encontrar essas referências, porque o povo já usava esses nomes babilônicos. Este verso começa dando o nome da Torá para o mês, o primeiro mês. E em seguida traduz esse mês ao seu equivalente pagão, que é o mês de Nissan. Na época de Ester, todos os judeus viviam dentro das fronteiras do Império Persa. E os persas haviam adotado um calendário babilônico. Lembra que os persas conquistaram a Babilônia. Então eles usavam esse calendário babilônico para a administração civil do seu reino. Primeiramente, os judeus usaram estes nomes dos meses babilônicos ao lado dos nomes dos meses da Torá. Só que com o tempo, os nomes dos meses da Torá caíram em desuso. Hoje em dia mesmo, não se usa se referir ao primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Simplesmente você pega um calendário publicado em Israel, que esteja pela internet, você vai ver que os nomes dos meses estão totalmente dentro dessa forma babilônica. Então, os antigos rabinos influenciados, olha só, esses antigos rabinos foram influenciados pela religião babilônica pagã. Apesar de muitos judeus terem voltado para a Judéia quando o exílio terminou oficialmente em 516 antes da Era Comum, os antepassados dos rabinos ficaram para trás na Babilônia, onde o judaísmo rabínico gradualmente tomou forma. Muitos dos primeiros rabinos conhecidos, como por exemplo Hilel I, nasceram e foram educados na Babilônia. Na verdade, a Babilônia permaneceu no coração do judaísmo rabínico. Atentem para esse detalhe. Até a queda do Gaonato, no século XI da Era Comum. O Talmud babilônico abunda com as influências do paganismo babilônico. Na verdade, até mesmo divindades pagãs aparecem no Talmud, reciclados como
anjos judeus e demônios. Bem, não estou aqui incentivando ninguém a ler o Talmud, porque vai ter bastante dificuldade, mas essa informação é pertinente. Muitas coisas do paganismo receberam uma roupa judaizada, entraram na cultura judaica e como remover isso hoje? Muita gente acha que certas coisas são judaicas e, na verdade, não têm origem da Torá de forma nenhuma. Às vezes as suas origens são pagãs, tem a ver até com religiões politeístas, com vários deuses, mas muita gente simplesmente não toca no assunto, não quer considerar essa possibilidade e acham que tudo que é judaico é santo. Vamos tomar muito cuidado com isso. O ser humano é falho, o ser humano não é perfeito. Então, nem toda a tradição é realmente fundamentada na Torá. Bem, um campo de influência religiosa babilônica era na observância do Yom Teruah, como celebração do Ano Novo. Desde tempos muito antigos, os babilônios tinham um calendário lunossolar, muito parecido com o calendário bíblico. O resultado foi que Yom Teruah caiu no mesmo dia do festival de Ano Novo babilônico, chamado de Aquito. O Aquito caiu no primeiro dia de Tishrei, que coincidiu com a data do Yom Teruah, no primeiro dia do mês 7º. Então, coincidiu a data. Agora, eles viviam num contexto, numa sociedade em que esse dia era importante tanto para uma cultura como para outra. Mas nós vimos o quanto a influência babilônica realmente afetou a cultura judaica. Então, nesse contexto aqui, nós vamos ver que, ao mesmo tempo que os rabinos não consideraram adotar Aquito, claro e definitivamente para eles, porque Aquito é um contexto realmente fora dos parâmetros judaicos. Então, para não aceitar esse nome propriamente dito, eles judaizaram o nome do Yom Teruah, então, o dia dobrado, para Rosh Hashanah, o Ano Novo. O fato de que a Torá não tem dado uma razão para Yom Teruah, sem dúvida tornou mais fácil, já que não há explicação, uma justificativa para termos Yom Teruah. Isso facilitou, então, para que acontecesse, isso fosse assimilado. Então, por esses rabinos, colocaram, então, como Ano Novo judaico. É completamente estranho celebrar Yom Teruah como Ano Novo. Este festival bíblico cai no primeiro dia do mês 7º. No entanto, no contexto da cultura babilônica, isso era perfeitamente natural. Os babilônios, na verdade, celebravam o Aquito. Olha só, os babilônios celebravam o Aquito, o Ano Novo, 2 vezes por ano. Uma vez no primeiro dia de Tishrei e novamente 6 meses depois, no primeiro dia de Nissan. A primeira celebração da Babilônia, Aquito, coincide com o Yom Teruah. E o segundo Aquito coincidiu com o Ano Novo Real da Torá, no primeiro dia do primeiro mês, no mês de Nissan, babilônico. Bem, então, aí fica essa cultura babilônica de ter 2 anos novos, foi absorvido perfeitamente na cultura judaica. Bem, enquanto os rabinos proclamaram Yom Teruah para ser o ano novo, eles ainda reconhecem, então, que o primeiro dia do primeiro mês da Torá foi, como o próprio nome indica, também um ano novo. Então, eles não tinham como negar, com base em Êxodo 12, verso 2, que diz: Este mês será para vós o princípio dos meses. Ele é o primeiro dos meses do ano. Então,
Yeshua reconheceu, o Eterno então reconheceu para o povo de Israel, que já tinham esse calendário, que então a Aviv seria o primeiro dos meses, de todos os anos. Então, se é o primeiro mês de todos os anos, então é o primeiro mês do ano, o início do ano. Então, assim está escrito. Então, continuou sendo assim, eles não deixaram. Porém, essa cultura babilônica faz com que também Israel se diga: Nissan é o primeiro mês do ano, mas o ano novo é Tishrei. Bem, parece uma coisa meio sem lógica, mas é assim que foi definido. O contexto deste verso fala sobre a celebração da festa dos pães ázimos, que cai no primeiro mês. À luz desse verso, os rabinos não podiam negar que o primeiro dia do primeiro mês foi um ano novo bíblico. Esse é o ano novo bíblico. Mas no contexto cultural da Babilônia, onde Aquito foi celebrado como ano novo 2 vezes por ano, faz todo sentido que Yom Teruah poderia ser um segundo ano novo, embora fosse o 7º mês. Em contraste com o paganismo babilônico, a Torá não diz nem sugere que Yom Teruah tenha algo a ver com o ano novo. Pelo contrário, a festa de Sukkot, tabernáculos, que ocorre exatamente 2 semanas após o Yom Teruah, é referido como um verso como sair do ano. Está em Êxodo 23:16. Isso seria como chamar 15 de janeiro no calendário ocidental moderno de sair do ano. A Torá não descreveria Sukkot dessa maneira se destinasse ao Yom Teruah a ser celebrado como ano novo. Nós respeitamos aspectos da tradição cultural judaica, já que se definiu como ano novo, visto que cada cultura estabelece o seu calendário, os seus referenciais de tempo, as suas celebrações, os dias nacionais. Nós vamos entender uma coisa: a cultura judaica estabeleceu que, nesta época, seria chamado Rosh Hashanah. Talvez o errado seja não enfatizar Yom Teruah, mas hoje em dia praticamente só se fala sobre Rosh Hashanah. Nós vamos entender que é o ano novo, foi estabelecido pelo calendário. Os calendários, como eu disse, são conceitos humanos. Porque se formos analisar historicamente, antropologicamente, nós vamos ver que muitas nações tiveram seu próprio calendário. Hoje em dia nós sabemos que existe o calendário chinês, que ainda é utilizado na China. Ouvimos falar muita coisa sobre o calendário dos maias, astecas, eles tinham seu próprio calendário. E Israel mesmo já teve vários calendários. No Ocidente também houve vários calendários que se tornaram oficiais, não somente o gregoriano, mas antes dele vieram outros. Finalmente, o que é considerado o mais científico, porque é baseado totalmente na evolução do Sol, o calendário gregoriano, ele é mais preciso do que a maioria dos outros calendários. E por isso ele é adotado no mundo inteiro por vários motivos. Mas seja como for, como eu disse, o calendário é uma coisa humana. E Israel adotou um calendário. Vamos respeitar isto. Não vamos criticar nada disto. Certo? Poderíamos encontrar pessoas que vão agora, não, porque é babilônico, que é pagão, então assim fica complicado. Teremos que inventar um outro calendário mais bíblico, mas quem vai perder tempo com isto? E a troco de quê? Não conseguiríamos mais do que apenas algumas poucas pessoas que iriam adotá-lo. Então, nós obedecemos, por exemplo, vivemos no Brasil, ou praticamente no mundo inteiro, o calendário gregoriano, gostando ou não, é o calendário que define o tempo no mundo inteiro. Hoje em dia está generalizado.
quem não conhecer o calendário gregoriano vai ter dificuldades, certo? Não tem como evitar isto. E temos o ano novo do calendário gregoriano, e tem o fim do ano. Bem, e por que não considerar realmente o 1º de janeiro como o início do ano novo? Não há nenhum problema quanto a isto. Bem, então, assim como no Ano Novo Ocidental tem a sua própria cultura e tradição, o Rosh Hashanah também as tem. E vamos celebrar com mel, maçãs, e desejar um Shana Tová Umetukah. Bem, há algum problema com isto? Não. Tammuz está sendo citado? Não. Então, nós sabemos que ninguém fala em Tammuz aqui. Ninguém fala que essa questão da influência babilônica. Mas hoje em dia, quando se fala em Rosh Hashanah, o que você pensa? É a celebração do Ano Novo judaico. E é porque assim está oficializado. Então nós podemos perfeitamente desejar assim. Qual a tradição que nós temos nesta época? Existem pratos típicos. Nada definido na Torá, porque na Torá a única coisa que nós encontramos é a ordem de se sacrificarem animais, ofertas, holocaustos, da oferta de adoração ao Eterno. Isso fazia parte. E é um dia separado, é um feriado. Certo? Então, vamos ter. Agora, vamos começar uma nova contagem de tempo? Bem, foi convencionado assim. Então, alguma coisa errada em dizermos Shana Tová Umetukah? Não há problema nenhum nisso. Isso não é pagão, isso não é idolátrico, não, é simplesmente cultural. É cultural. Então, 2 aspectos. Não vamos afrontar a cultura judaica, porque assim ela se estabeleceu. Mas o ponto é, não vamos esquecer o que a Torá manda celebrar nesta época. Então, o toque do shofar, ele tem uma importância grande para nós. Se a cultura judaica, a tradição judaica não valoriza tanto esse aspecto, tocam shofar porque está na Torá, mas não sabe por quê. Mas é o Ano Novo, e se celebra o Ano Novo. E dentro de celebrações, é lógico, existem algumas coisas que são não exatamente bíblicas, e muitas vezes tem a ver, não é só cultural, não é só tradição, tem algumas coisas até a ver com superstições. Bem, no calendário gregoriano, final do ano, dia 31 de dezembro, tem pessoas que têm um monte de coisas, e coisas que são, às vezes, afrontosas até a Torá. Algumas coisas são realmente erradas, mas nem por isso todo mundo vai fazer a mesma coisa, certo? Nenhum messiânico vai no litoral fazer algumas coisas que as pessoas fazem nessa época. Nessa época não se faz certas coisas que sabemos que não é apoiada pela Torá, mas quando chegar no dia 1º de janeiro, dizer Feliz Ano Novo, tem alguma coisa pagã, idolátrica nisso? Obviamente que não. E algum problema, então, chegarmos no 1º dia do mês de Tishrei e celebrarmos e falarmos com todos nós, messiânicos e judeus, Shana Tová, não há problema nenhum. É o nosso relacionamento, isso faz parte do nosso desejo de bênçãos. Só não precisamos nos preocupar que o nosso nome não estava escrito ou estava apagado do livro e tem que ser escrito de novo. Isso não temos que nos preocupar. Nós sabemos que, como messiânicos, como eu disse no começo, nosso nome já está escrito e não vai ser apagado. Ele continua escrito. Nesta época, não é época que nós temos que nos preocupar com os dias terríveis, dia de arrependimento, época de arrependimento. Logo mais teremos outras celebrações associadas a isto. Calma, nós já nos arrependemos, nós já fomos perdoados, mas existem muitas pessoas que ainda não experimentaram. Tem muitas pessoas que ainda não ouviram o toque do shofar como chamamento. Tem muitos que vão ouvir o toque do shofar em Rosh Hashanah
Mas, está chamando o ano novo. Não. Deveriam lembrar que o Eterno está chamando, sim, para conhecer Yeshua, a salvação. Chamado para congregar, para agregar, para reunir, para fazer parte. Isso que é o chamado, isso que o toque do shofar tem grande significado para nós. Que todos possamos ter uma experiência de celebração. Nós vamos celebrar, não importa que estejamos num período, mas diferente, não poderemos fazer uma reunião coletiva, com todos juntos, confraternizando, mas vamos fazer da maneira que é possível. Então, todos os irmãos da Beit Mashiach se informem pelos meios de comunicação que nós utilizamos, nossas ferramentas de comunicação, o meio que nós vamos orientar os irmãos como iremos celebrar, mas antecipadamente já podemos dizer, iremos nos cumprimentar com Shana Tová e desejamos que seja um ano bom e doce. Isso é representado pela maçã e o mel. É significativo. Tem alguma coisa pagã nisso? Não. É uma coisa tradicional e é o desejo que nós temos para todos os irmãos. Que sejam todos realmente felizes na presença do nosso Deus, seguindo as instruções de Yeshua, e teremos a verdadeira paz. E assim, possamos todos ser grandemente edificados e vamos celebrar conscientes, sabendo exatamente o que nós devemos fazer. Adorar nosso Deus com entendimento, com razão, um culto racional ao nosso Deus, que seja um bom Yom Teruah e também um Shana Tová, um Rosh Hashanah muito bom para todos. Que o Eterno nos abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.